Tudo nesse universo é cíclico. Estamos no final de uma era e início de uma nova etapa. Grandes transformações são previstas em todas as áreas da vida humana. Mas para que isso aconteça, a espiritualidade maior se utiliza de ferramentas, dentre as quais novas tecnologias e até mesmo intensas pandemias, para que possamos vislumbrar uma nova ordem política, econômica, social, ambiental e espiritual no planeta Terra. E você está preparado para essa transição? Meu nome é Daniel Kaltenbach, seja muito bem-vindo a esse canal, sempre com um tema novo sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Antes da gente começar, já deixa aqui o seu like, subscreva-se se você ainda não se subscreveu no canal, ative o sininho para receber os novos conteúdos e ajude assim o canal a divulgar as suas mensagens para o maior número de pessoas. E se você quer participar com a gente do nosso grupo de estudos do WhatsApp, Seguidores da Luz, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. É nesse grupo de seguidores que nós definimos os temas dos nossos assuntos semanais e também os estudamos com mais aprofundamento. Então, hoje nós temos um tema maravilhoso para falarmos e muito importante na nossa vida. Fim de uma pandemia, início de uma nova era? Tudo nesse universo é energia. Nós estamos acostumados a ver tudo como matéria, tudo como algo sólido, intransponível, mas essa não é a realidade do universo, como a ciência moderna, especialmente a quântica, vem nos ensinando. Todos os átomos, todas as moléculas, todos os corpos celestiais, planetas, galáxias, não apenas são energia, como são formados e têm em si os seus próprios campos eletromagnéticos. Então, tudo flui em ciclos que evoluem em escalas. Estamos numa constante evolução dessas escalas energéticas. O planeta Terra, quando nós falamos aqui da nossa morada, de Gaia, ele também tem a sua própria consciência, o seu próprio campo eletromagnético. Neste momento, o campo eletromagnético da Terra está se modificando, passando para uma nova frequência, mais rápida, mais sutil. Mas assim como o nosso corpo não tem como se modificar se as suas células não se modificarem, se as suas células não acompanharem, o planeta Terra também não pode sofrer uma modificação energética maior se os seus habitantes, se a consciência coletiva que está na sua superfície não acompanharem igualmente essa modificação. Porque uma coisa está intimamente ligada à outra neste universo. Nós temos dito que estamos numa pandemia. Mas o que exatamente é a pandemia? E quando podemos esperar que a gente vá sair dessa situação? Temos que entender primeiro, antes de mais nada, o que é a causa da pandemia. O que está por trás dos fatos. Porque a pandemia que nós comentamos é um resultado material, é um resultado destes elementos que nós chamamos de físicos. É o efeito daquilo que acontece no inconsciente coletivo do planeta. E é nesse inconsciente coletivo, são nessas frequências mais sutis que está a verdadeira causa de qualquer pandemia. Quando a gente fala de uma doença individual, então uma pessoa está com uma dor de cabeça, tem um infarto, uma pressão alta, uma síndrome do pânico, existe sempre um motivo, uma causa anterior que veio a resultar naquele quadro. A doença é sempre um efeito e nunca a causa. Ainda que a gente esteja acostumado a pensar de forma contrária. A gente costuma pensar na doença como a própria causa. E aí os efeitos da doença atrapalham minha vida, me deixam mal, me deixam com dor, causam morte. Não, é o contrário. É a nossa vida, é a frequência que nos envolve
que gera a doença. Porque nada neste universo acontece por acaso. Qualquer acontecimento nesse mundo material é consequência direta de energias mais sutis, mais fluidas, que estão nessas dimensões mais sutis, no pensamento, na emoção, nas nossas crenças, e que vão então vindo para frente e sendo transformadas em pensamento efetivo, em palavras, em atitudes, em gestos, e vão materializando tudo que existe ao nosso redor. Para aqueles que acham que a Covid se assemelha a uma tempestade que veio do nada, apareceu de repente um dia no planeta Terra por acaso e vai embora da mesma maneira, como se não tivesse nada a ver com a gente, como se nós fôssemos coisas separadas dela e que fôssemos então vítimas da passagem dessa tempestade, pode se surpreender com o número de outras tempestades que estarão a caminho. Por quê? Porque a tempestade só vem para as nossas vidas, individual ou coletivamente, porque nós temos as tempestades também individuais das nossas vidas, quando nós temos uma causa prévia para trazê-las. Se não for também para o nosso engrandecimento espiritual, se não for para a nossa expansão da consciência, ela também não tem razão de aparecer. Porque, de novo, para a gente conversar sobre hoje, sobre esses ciclos planetários, sobre a pandemia, sobre a nova era, nós temos que entender que a consciência é que cria a matéria. A consciência é que materializa as coisas ao nosso redor, e não o contrário. A pandemia, seja ela qual for nas nossas vidas, é resultado direto da mente doente da humanidade, dos ajustes que nós estamos precisando fazer em todos os setores das nossas vidas, individuais e coletivas. Então, para a gente realmente sair da crise, nós precisamos primeiro fazer uma transformação interna. E no caso do planeta, uma transformação planetária, que está acontecendo em várias frentes diferentes, como nós vamos conversar hoje. Precisamos primeiro trabalhar nossa casa, limpar, abandonar o nosso egoísmo humano, a nossa materialidade exagerada, a nossa raiva, os nossos julgamentos, e começarmos a trocar tudo isso por amor, por fraternidade. Porque é quando a gente cura as gotas da represa, e a gente limpa e filtra as gotas da represa, que a represa também se cura. Então, nós vamos viver em crises a vida inteira enquanto nós não mudarmos o que está por trás de nós, da humanidade e do planeta. E essas crises vão ter o nome de Covid, de outras doenças, outras calamidades, ou podem, como eu comentei, ser individuais na família de cada um, no trabalho de cada um, na vida social de cada um de nós. Mas conforme a gente vai se transformando, essas crises automaticamente desaparecerão. Então essa introdução que eu fiz tem tudo a ver com o conceito de transição planetária. O planeta está sim, está acontecendo uma grande transformação por vários motivos, que nós vamos mencionar alguns. Mas o que vai sustentar esse planeta ali na frente como um planeta melhor, de regeneração, mais feliz, onde a humanidade consiga viver de uma maneira mais plena, mais íntegra, onde haja maior paz entre os povos, entre as pessoas, menos doenças, menos calamidades, mais justiça, será a partir da mudança da consciência coletiva humana, que está se modificando, que está começando a materializar, inclusive pela tecnologia, maravilhas, verdadeiras maravilhas. Mas não haverá mundo melhor enquanto a humanidade não mudar primeiro seu padrão vibratório de consciência, enquanto não houver um despertar mais coletivo. E como a gente está falando, como a Terra, Gaia é o corpo, seus habitantes que pretendam continuar aqui terão de acompanhar essa vibração. Vejam, estamos sendo empurrados
Estamos sendo pressionados para a nossa auto-melhoria. Estamos sendo direcionados para um mundo melhor, por uma força maior. Quando a gente fala de alteração de padrão vibratório, isso acontece em vários níveis energéticos. Para se ter apenas um exemplo mais prático, uma dessas facetas é compreendido pelo chamado efeito Schumann. O efeito Schumann ele trata do fenômeno das ondas estacionárias terrestres, né? São energias elétricas que estão na atmosfera baixa da Terra e que tem o seu nome em homenagem ao físico alemão Winfried Otto Schumann, que foi quem estudou e quem entendeu matematicamente essas relações. E Schumann demonstrou que a Terra é de fato cercada por um imenso campo eletromagnético, por muita energia que gira em volta dela, que vai do solo até cerca de 100 quilômetros acima de nós. E esse campo eletromagnético, como todos os campos, ele pulsa, ele tem a sua frequência. E conforme ele pulsa com o campo do planeta, ele equivale ao coração do próprio planeta. Ele vale, né, àquela pulsação que move tudo que está vivendo e existindo sobre o planeta Terra. Essa frequência foi medida e tem 7,83 Hz. Mas esta frequência, essa vibração, esses Hertz, eles estão curiosamente aumentando muito nas últimas décadas. Essa frequência tem aumentado sem uma explicação que a ciência hoje possa ainda compreender. Nós temos a Terra, um campo eletromagnético gigante. E cada um de nós tem o nosso próprio campo eletromagnético. Nós temos as nossas energias, os nossos chakras, o nosso campo eletromagnético em volta do nosso corpo. Também com sua pulsação específica. Só que quando a Terra pulsa de um jeito, ela nos força, por uma sintonia que existe entre Gaia e os seus filhos, a que a gente pulse da mesma maneira, que a gente tenha uma sintonia na pulsação. De acordo com alguns estudos, né, que foram levados a efeito por Leonard Boff, que é um doutorado, né, doutor em teologia, filosofia na Universidade de Munique, ele falava assim, de que a radiação eletromagnética de Schumann interagia com o cérebro determinando ou coordenando, inclusive, os pulsos elétricos que controlam os nossos níveis hormonais. Olha onde chega. Então, os nossos ciclos corporais são controlados por esses pulsos eletromagnéticos também. E as consequências disso são diversas nas nossas vidas, como influenciam diretamente na nossa pressão sanguínea, respiração, sistema imunológico, os processos cardíacos, neurológicos, etc. Então vejam, se por milhares de anos as batidas do coração da Terra tinham essa frequência de pulsações e a vida estava se desenrolando de uma maneira relativamente equilibrada em termos de ecossistema, em termos de questões planetárias, a partir dos anos 80, essa pulsação de Schumann começou a se acentuar e começou a crescer. Ela foi para 11, para 13, para 16 e, recentemente, teve picos chegando a 100. Conforme o pulso dessa frequência maior, parece que tudo acelera. Até mesmo a nossa percepção do tempo se modifica. É como se o nosso dia de 24 horas, acho que cada um já deve ter tido essa sensação, de que antigamente as coisas passavam mais devagar, com mais calma. Agora o nosso dia de 24 horas parece que passa exatamente em cerca de 16 horas. Por quê? Porque está tudo pulsando mais rapidamente. Isso mexe em nossas ondas cerebrais, mexe em nossos campos eletromagnéticos, mexe em nossa percepção da luz, que determina o tempo, etc., mexe com a nossa vida espiritual e material como um todo. E isso mexendo em nós, é lógico que para a gente acompanhar a Terra com essas pulsações novas, nós temos que elevar as nossas energias internas também. E quando a gente não eleva, quando a gente não acompanha, quando a gente luta contra esse fluxo de energia natural, dessa transição que está acontecendo, a gente começa a se sentir descompassado. E vem, muitas vezes, aquele sentimento de esgotamento.
de cansaço, de estresse, de depressão, de estarmos fora do equilíbrio, de não estarmos bem e não sabemos por que que nós não estamos bem. Tudo é uma questão energética, de frequência. Não é à toa que hoje a nossa vida, com essas frequências aceleradas, parece igualmente tão rápida, tão acelerada. Nada é por acaso nesse universo. Todos nós estamos sendo acelerados. Estamos sendo compelidos a correr, a tomar decisões rápidas, a tomar várias decisões por dia. É como se não tivesse mais tempo para pensar. A transição está aí, não tem tempo para pensar, para ficar parado em cima do muro, para pensar, não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, para protelar. O universo está encolhendo o nosso tempo, fazendo com que, ao mesmo tempo, mais coisas aconteçam nesse tempo reduzido. Porque ele demanda de nós nossas decisões e atividades cada vez mais constantes. Porque a partir das nossas decisões, das nossas atividades, com o nosso livre-arbítrio escolhendo essas decisões, que a gente consegue crescer, evoluir, modificar a nossa frequência interna, para, quem sabe, acompanharmos Gaia nessa elevação de frequência para um novo mundo melhor de regeneração em breve, que está em transformação, que está em andamento, que está acontecendo. Compare a nossa vida, principalmente as pessoas com mais idade, e quem não tem mais idade é fácil fazer essa comparação. A vida 100 anos atrás, há 50 anos, há 100 anos, né, agora 150, 200, a gente parar para ver o que acontecia na humanidade com a de hoje. Como é que era a vida naquela época? As pessoas acordavam de manhã, tinham alguns familiares que conversavam, se iam trabalhar, tinham lá um chefe, um empregado, né? Pouquíssimas pessoas no seu dia, no seu cotidiano, eram pouquíssimas pessoas que elas se relacionavam. As cidades pequenas, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então, entre você levantar e você ir dormir, você falava com uma média aí se você morasse na cidade, né, se fosse um ativo, falava aí com uma média de 10 pessoas, tomava uma média de 2 decisões importantes no dia. Hoje, você acorda de manhã, a hora que você vai dormir, você já falou com centenas de pessoas. Você já se manifestou e tomou decisões variadas em vários aspectos da tua vida. Você vai dormir com uma carga de atividades feitas no dia imensamente superior ao que acontecia há um tempo atrás, quando essas frequências todas ainda estavam relativamente calmas, porque a transição não estava ainda tão perto, não estava ainda no seu momento, no olho do furacão. Agora nós estamos. Então, essa aceleração toda, como eu comentei, é para causar mudanças. É para que um novo ciclo planetário aconteça. Para que haja modificações profundas que são exigidas individual e coletivamente para aquelas frequências, aquelas pessoas, aquelas energias, aquelas consciências individuais que queiram permanecer encarnando, vivendo neste planeta. E quando a gente fala de pandemia e a gente fala de flagelos, eles existem justamente para nos ajudar na aceleração desse processo. Não são castigos divinos, como antigamente se via, né? O castigo divino, estão vindo ali, né, os gafanhotos. Não. São bênçãos. São situações que nos colocam para que a gente seja colocado diante de uma dificuldade, de uma crise, de uma situação que nos faça mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver, que faça com que a gente quebre paradigmas, que a gente tenha que ver as coisas por um outro ângulo, que aquelas coisas que você dava tanto valor, que você se segurava tanto, de repente você vai ver, poxa, será que tem esse valor todo mesmo? Ou será que eu tenho até esse valor, mas eu tenho que lidar de uma forma diferente, talvez com menos apego? Enfim, 1000 coisas acontecem no nosso inconsciente coletivo e no nosso consciente também, conforme esses grandes flagelos, conforme essas pandemias vêm e elas surgem. E não surgem por acaso, porque, de novo, nada é por acaso. Elas são atraídas pelo momento de transição. Elas são atraídas, essas pandemias todas,
pelo nosso inconsciente coletivo, que ainda vibra muito baixo. Então essas pandemias vêm no nível baixo do nosso inconsciente coletivo, porque ela tem que bater, esses níveis mais baixos tem que se encontrar para que haja um atrito, para que haja uma movimentação e eles possam então subir. Quando a gente fala de uma humanidade que muito primitiva ainda, muito atrasada, a humanidade humana, né? Ou seja, o planeta, a humanidade, focada ainda no egoísmo, na separatividade, na guerra, no conflito, no matar, na autodestruição. Então esses flagelos vêm nesse mesmo nível. Eles nos mostram como um espelho, eles estão aqui como um espelho, mostrando a verdadeira face desses nossos desejos íntimos de destruição, de incompreensão. E quando a gente encara de frente esses espelhos que o universo nos traz, novas sementes começam a germinar dentro de nós, em nosso interior, sementes de amor, de outra compreensão, de transformação. Então a transição planetária, ela é um processo físico espiritual que vem acontecendo nesse planeta há muito tempo. Na verdade, esse planeta já passou por vários ciclos diferentes. E estamos atualmente entrando numa nova fase, onde essa humanidade está tendo que participar da elevação dessa vibração com maior compaixão e o desenvolvimento de áreas humanas, inclusive com a união de ciência e espiritualidade. A física quântica tem nos demonstrado isso, que a ciência não vai crescer, não vai evoluir, enquanto ela não parar para ver e analisar e entender a consciência. Porque a consciência faz parte do processo de materialização das coisas que acontecem nesse planeta. Com a consciência acontece, entre as infinitas possibilidades quânticas do universo, a consciência, então, ela vai trazer uma delas para a materialização. A consciência faz parte de todo o processo no mundo que nós estávamos acostumados a chamar de material. Mas é a ciência evoluindo, junto com essa espiritualidade, que vai nos levar a esse novo patamar que estamos prestes a entrar. A pandemia, a doença, o vírus, é apenas uma de várias ferramentas que estão sendo utilizadas pelo universo para garantir que essa transição planetária aconteça e que, de fato, a humanidade tenha a chance de se elevar o suficientemente para continuar equilibrada com Gaia e permanecer na sua jornada neste planeta. Essa transição planetária, ela tem outras ferramentas universais que ajudam ela a acontecer, como por exemplo, se nós pegarmos os últimos 2 séculos da humanidade, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram. Aconteceram mais desenvolvimentos nesses 2 séculos do que nos últimos 5.000 anos, em termos de tecnologia, em termos de descobertas. Não em termos, talvez, da espiritualidade, porque da espiritualidade nós vamos ver que havia um ciclo anterior ao nosso em que a espiritualidade era muito desenvolvida. E os próprios povos primitivos desse nosso novo ciclo se aproveitaram de muitos conhecimentos dessa espiritualidade, que são chamados conhecimentos milenares, leis milenares, que vieram até nós. E que hoje nós estamos nos aproveitando, mas que hoje nós temos que entender melhor para que a gente possa passar por essa transição. Mas de 2 séculos para cá, em termos de desenvolvimento, foi algo surpreendente. Então, isso gerou muitos efeitos essenciais para que acontecesse a transição. Um desses efeitos. A tecnologia trouxe novas vacinas, novos medicamentos, novas formas de ver a doença, novas formas de curar a doença. E essas curas, essas vacinas, elas aumentaram a longevidade média da humanidade em muitos anos. Se nós tínhamos uma média de vida de 30 e poucos anos há uns séculos atrás, hoje ela está em 60, 70 na média mundial. Mas esse processo, essa explosão demográfica que foi trazida
Pela tecnologia na área científica, médica, ela não foi por acaso. Ela era prevista e necessária. Esse aumento da população e aumenta as necessidades de vários povos. E essas necessidades que vão aumentando nem sempre estão disponíveis em cada país. E vai forçando cada vez mais as pessoas a trocarem informações, a se encontrarem, a se misturarem. Então permite um número maior, muito maior, compartilhando necessariamente a experiência humana, trocando energias. As energias que eram muito separadas começam a se encontrar e começam a se afinar aos poucos. Essa é a causa primária da chamada globalização. A globalização é um fenômeno essencial, fundamental para a transição planetária. E essa globalização, ela trabalha como? Trabalha para extinguir do planeta a realidade de povos separados. Se nós precisamos chegar a uma frequência onde a gente se veja como irmão, onde a gente se veja como uma mesma família, onde a gente se veja com amor, com a necessidade de compartilhamento, etc., é imprescindível que a gente pare de ver separações em tudo, inclusive em países. Quando antes você tinha um país europeu muito distante, o navio aproximou, o avião aproximou mais ainda, a internet nem se fala. O mundo vai ficando cada vez menor e a gente vai se sentindo cada vez mais humano. Na década de 90, ontem, ou seja, foi nem no começo, no meio da década de 90, a gente teve ali o crescimento exponencial da internet para o público em geral. Isso foi um fenômeno importantíssimo para a transição. Ali quebrou-se muitas barreiras mundiais, muitas fronteiras. Nós começamos a conversar com som e imagem ao vivo. Veja aqui hoje, eu estou aqui, preparando aqui esse nosso encontro hoje dos Estados Unidos, pela internet, e cada um de vocês está num local diferente. Isso pode ser feito ao vivo, com qualquer pessoa do mundo que tenha um celular na mão. Então, a internet, ela é uma ferramenta também para a globalização. E de repente nós começamos a perceber que aquele outro país tem as mesmas empresas, tem pessoas da minha nação morando lá, e a gente começa a mudar a ideia de barreiras e de fronteiras, inclusive econômicas. Nós estamos ainda na transição, mas com uma população humana cega para a espiritualidade. Mais de 90% ainda estão dormindo dentro da materialidade, sem perceber a sua própria consciência, sem enxergar a si próprio, sem parar para ver as necessidades das suas autotransformações. Olha essa pandemia, quantas pessoas começaram a olhar para dentro, através do quê? Do sofrimento, do medo de perderem, não só de ficar doente, de morrer, de perder emprego, de perderem o que têm. Então, para a necessidade de reavaliarem suas vidas, suas crenças, os valores que davam as coisas e as pessoas ao seu redor, da liberdade, de repente você tem a liberdade meio tolhida, o aprendizado, a oração, a conexão com a divindade maior, com o universo, para pedir orientação, proteção, sabedoria, saúde. Isso tudo nos faz lembrar da nossa pequenez, mas faz lembrar também de que tudo nesse mundo é transitório. Então todos os valores, a gente começa a perceber que há poucos meses atrás eram imbatíveis. Nós não abriríamos mãos de certas coisas por nada. De repente, como que um sopro, elas nem estão na nossa frente mais. Elas não valem mais nada. E a gente percebe o quanto que a gente se apega, muitas vezes, a poucas coisas, a coisas pequenas, coisas materiais, coisas sem valor, mas que a gente dá um valor enorme. Quando essa pandemia veio, ela também está nos pressionando, perceba, ela está nos despertando para várias áreas. Gente, precisamos de novas leis de comércio. Os poderes geopolíticos estão sendo rediscutidos. Precisamos de uma nova forma de lidar com a saúde, uma nova forma de ver a guerra, uma nova forma de ter regras legais, econômicas, financeiras,
que busquem evitar novos episódios como esse. Quem não está discutindo o meio ambiente, revendo a nossa relação com a natureza, como ela é injusta, como ela é precária, nosso relacionamento com os animais, com o próprio planeta Terra, a nossa forma de aceitar ou não aceitar a existência da fome no mundo. Por que a gente aceita que exista fome no mundo? Escravidão. A gente fala da escravidão, a gente comenta, poxa, a escravidão está longe, como está longe? Nós compramos produtos de vários países de pessoas, de escravos, por isso que chegam barato para nós. E a gente concorda com isso, a gente incentiva isso com o nosso dinheiro que a gente compra. É melhor comprar barato aqui do que comprar caro ali. Isso tudo são escolhas coletivas da humanidade. O tráfico de drogas, nova consciência espiritual planetária acontece a partir dessas revisões internas. E cada um de nós nesse momento está tendo as suas, em suas áreas devidas. Então essa vibração da Terra continua aumentando. Nós estamos expandindo a nossa consciência coletiva para a real percepção de que somos todos uma família, de que não há fronteiras. Vocês percebem isso? Nós, quando enfrentamos um vírus como esse, mundial, que é acompanhado online, olha, ele foi para cá, entrou na fronteira, começou naquele país, terminou aqui, estão fazendo isso ali, estão estudando vacinas a colar, estão dizendo que não, aqui deve usar máscara, não deve usar máscara. Todas essas discussões são mundiais, globais. Quando nós tivermos uma última discussão global neste mundo, unidos, eu acho que a gente nem conhece, nem sabemos dizer. A última discussão global que nós fizemos foi a Guerra Mundial, totalmente desunidos. Mas quando nós estamos pensando no mesmo objetivo, olhando o mesmo, entre aspas, inimigo, o mesmo desafio, e por esse desafio comum a gente está se conversando, vendo o que o outro está fazendo, o que outro país faz, estamos nos unindo. Então isso é maravilhoso. Ronald Reagan uma vez disse, que quando aparecessem extraterrestres na Terra, dizendo sim, claramente estamos aqui, o mundo mais do que nunca ia se unir, porque ia entender afinal, o óbvio, de que nós somos uma família humana, nós somos um só. E acontece que esse vírus teve aqui já esse papel desse extraterrestre, onde nós conseguimos olhar para nós e entendermos, somos uma família humana, o que afeta do outro lado do mundo me afeta aqui também. Olha quantas ferramentas diferentes que o universo se utiliza para facilitar, para proporcionar a transição planetária e, no nosso caso de humanidade, no aspecto de que a nossa consciência coletiva seja expandida, que a gente desperte realmente e que a gente possa acompanhar essa transformação. Até mesmo o que se fala das crianças que estão encarnando, crianças índigo, cristal. Existe todo um processo muito maior do que o nosso planeta físico, aqui terrestre físico, acontecendo. Então, quando a gente falou dos últimos 2 séculos, onde precisava de muita mudança rápida, mudança de tecnologia, mudança de pensamento, mudança de leis matemáticas, muita coisa que estava lá, há 5.000 anos ali emperrada, precisava mudar. Vieram as crianças índigo, prontas para mudar, para transformar, para questionar. Agora que estamos tendo uma elevação emocional maior, de coração, de amor, de compaixão, começa a vir também mais em massa as crianças cristal, trazendo uma frequência diferente para a Terra, nos ensinando coisas diferentes. Então nada está separado, tudo está interligado em um processo maior. E percebam que nesses últimos 200 anos, muito mais nesses últimos 10 anos, muito mais nesses últimos 10 meses, então veja que é crescente. Nunca o universo conseguiu despertar tantas pessoas de uma vez só, como tem conseguido despertar. Através do quê? Através de todas essas ferramentas que nós estamos conversando. E será que essas ferramentas que o universo trouxe, diversas, para que a gente passe por essa transição, para que a gente desperte, para que a gente eleve a nossa vibração, foram suficientes já? Será? Então isso é o que nós estamos vendo a cada dia. E vamos ver a cada dia de nossas vidas. Depende muito de como a humanidade, nós vamos digerir isso tudo que está acontecendo.
Porque nós estamos, neste momento, co-criando a realidade ao nosso redor, definindo o destino planetário. Quando nós vemos todos esses desafios, essas mudanças, essa necessidade de correr, a gente vê a pandemia, a gente vê a internet, a gente vê as fronteiras caindo, a gente vê a escravidão existindo, a gente vê fome existindo, começa a ser informado de tudo isso, coisas que antes a gente podia fechar os olhos e falar, nem sei que tem, onde não dá para saber. Você sabe sim, tem pedofilia, tem fome, tem escravidão, tem de tudo nesse mundo, tem violência, tem drogas, tem tudo. É o que a gente comentou, não é mais época de ficar em cima do muro. Não dá mais para a gente simplesmente ir levando. O universo está nos fazendo tomar decisões. De que lado você está? Para cada uma dessas questões. E o que você vai fazer para ajudar a modificar, para elevar essa vibração, para que a transição aconteça. A transição humana, acompanhando a transição de Gaia. Então, tudo depende de como nós estamos olhando para dentro, individual e coletivamente, e nos autotransformando. Será que essa pandemia, esse ano, 2020, o ano que não começou, na verdade alguns falam o ano que não começou, na verdade foi o ano mais importante da história do mundo nos últimos séculos. Porque foi um ano que não começou igual aos outros. Foi um ano que começou com transformações e necessidade de transformação imperativas. Então, será que isso foi suficiente? Será que tudo isso que a gente passou esse ano, todas as dificuldades que nós estamos sentindo na pele, são suficientes para fazer cada um de nós parar e pensar na vida maior? Parar e pensar no nosso despertar, na nossa frequência? Parar e pensar no planeta Terra, na natureza, nos outros seres humanos, no que nós podemos juntos fazer de crescimento e desenvolvimento para esse planeta? Será que foi suficiente? Pode ser que sim. Pode ser que isso tenha sido o suficiente e que a partir do ano que vem, desse ano, a gente já comece a novas formas de fazer as coisas, novas formas de tratar a natureza, novas formas de tratar a saúde, novas formas de tratar o ser humano, novas formas de ver as crianças, os escravos, etc. Ou pode ser que a gente queira fingir que 2020 não aconteceu e voltar ao anterior. Mas o que acontece nessa situação? A nossa frequência continuará no nível anterior. E Gaia continuará aumentando o seu nível. Consequência disso, aí sim, novas pandemias, novas catástrofes, cada vez maiores. Por que cada vez maiores? Porque essa distinção entre a frequência de Gaia e a nossa vai ficando maior, se nós deixarmos. Livre-arbítrio. Então, se nós deixarmos, vão vir outras pandemias, outras crises, para nos abalar, para nos fazer verdadeiramente pensar, para nos fazer perder cada vez mais coisas que a gente julga valorosas e que não são, que são extremamente egoístas e materialistas, fechadas, egocêntricas. Então o tamanho das pauladas que a humanidade precisará sofrer para isso depende única e exclusivamente de nós. De nós, de quem nós somos, da capacidade que a gente tem de aprender com cada lição. Porque aquilo que a gente falou, cada gota da represa, cada consciência individual que é trabalhada, que melhora, que para pensar numa vida diferenciada, numa forma de viver de outra, com outros pensamentos, outras crenças, outra vibração interna, com mais amor, é individual. E cada indivíduo que consiga elevar sua vibração está elevando o coletivo automaticamente. Então é responsabilidade de todos nós, de toda a humanidade. E nós não temos como fugir disso. Então, espero que não, mas pode sim ser que haja necessidade, nós vamos perceber isso no andar da humanidade a partir de agora, de flagelos muito maiores, para um despertar geral, final. Ou pode ser que tudo venha de forma mais suave, venha até outros flagelos mais suaves, para ir despertando aqueles que ainda podem despertar e que não estão despertando. E é claro, haverá sempre aqueles que não vão despertar. Mas aqueles que não vão despertar são aquelas consciências individuais que em um determinado momento não conseguirão mais de forma alguma acompanhar o crescimento de Gaia e serão deslocadas do planeta Terra, das suas esferas, da sua psicosfera, das suas esferas físico-espirituais. Agora, uma coisa é fato, e acho que está muito clara para todo mundo.
O mundo nunca mais será o mesmo depois de 2020 sob nenhum aspecto. Mudanças profundas já estão acontecendo no consciente e no inconsciente humano, na materialidade, e vão ser refletidas em outras formas de interação entre os povos. Não há como voltar atrás, né? Essa expansão de consciência está e vai continuar acontecendo de maneira cada vez mais forte. Quais são os resultados que nós temos atingido com essa globalização, com essa união da humanidade, que é essencial para essa transição? Então nós estamos unindo culturas, religiões, crenças, valores. Há pouco tempo atrás você nem sabia como era a cultura, né, alemã. Hoje você trata com empresas alemãs, com alemães, né, tudo está multinacionalizado. Eles entendem o resto do mundo e vice-versa, isso com cada país, com cada local. As fronteiras estão caindo. Hoje a gente fala de guerra. Ah, vai ter uma guerra. Guerra de quem contra quem? A globalização traz essa dúvida. Eu vou entrar em guerra contra quem? Porque se eu estou no Brasil e quero entrar em guerra contra a China, eu sei que tem um monte de brasileiro lá, empresa brasileira, brasileiros. Como é que eu vou entrar em guerra com a China com um monte de brasileiro lá? E vice-versa. Isso vale para todos os países. Essa pergunta, ela vai unindo as consciências. E ela é tão importante, tão eficaz, que efetivamente já em 2001, a materialização disso ficou muito clara. Quando houve, né, o ataque ali ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas. Ali houve todo aquele ataque. Pá, vamos para a guerra. Guerra contra quem? Como é que você guerreia contra um país com um monte de gente inocente, um monte de gente que inclusive da sua pátria que está morando lá? Como é que você sai lá tirando simplesmente porque te atacaram? Então, criou-se a chamada guerra contra o terror. O que é a guerra contra o terror? É uma guerra inventada. É uma guerra onde você cria alguém para poder guerrear, para você desenvolver as suas indústrias bélicas, indústrias armamentistas, os seus interesses egóicos e pessoais, para você fortalecer certas economias a partir da discórdia. Mas é inventado. Não temos mais com quem guerrear. Isso tudo faz parte desse processo. Isso pode mudar? Pode. Chega um país aí que resolve surtar, né? Não vou de qualquer jeito guerrear, mas percebe que mudou o conceito totalmente. Estamos falando de inconsciente. O nosso inconsciente coletivo humano hoje mudou o conceito do que é uma guerra. O que é uma guerra exatamente? Qual o sentido de uma guerra? Qual o sentido de você bombardear uma cidade cheia de inocentes, de civis? Se os interesses da guerra são políticos egóicos, empresariais, de Illuminati, de seja lá quem for. Então tudo está mudando. Percebam que nós estamos no meio dessa mudança de pensamento. E nós vamos chegar agora, né, no momento cada vez mais próximo, onde a guerra vai ter menos e menos e menos sentido. Ao contrário, cada vez mais eu olho para os outros países, para os outros governos, para os recursos que ele tem, para as ajudas que ele pode me dar. E a gente vai trocar informações, vamos trocar mais comércio, vamos trocar mais conhecimentos de todas as áreas. É união. União. Mas é claro que o ser humano tem que aumentar a sua vibração para que essa união comece a ser efetiva, cada vez mais efetiva, de coração. Lembra as crianças cristais ensinando para a gente? Não é toda criança que nasce que é cristal, não. Né? São algumas que ajudam naquela energia para nos ensinar. Então a gente tem que aprender tudo isso, porque se não aprendermos, ficamos para trás. E aí, os flagelos acontecem. Aí chega um louco e solta uma bomba atômica, chega um louco e faz um vírus no laboratório e solta para o mundo inteiro, chega um louco e quer destruir a cidade de outras maneiras, e assim vai. Por quê? Porque o humano não conseguiu chegar ali. Mas a Gaia está mudando. Então vejam, é um momento em que a transição está acontecendo, queiramos ou não. Queiramos ou não. E é bonito a gente ver isso acontecer. E é bacana a gente ver a espiritualidade maior, o universo, trazendo essa oportunidade para o planeta. E cada um de nós tem que se perguntar, como cada um de nós vai aproveitar esse momento maravilhoso na nossa eternidade de consciência individual? Vamos aproveitar de uma maneira positiva,
querendo pegar carona nessa elevação de frequências, ou vamos ficar revoltado, achar tudo ruim, ficar revoltado com as pandemias, ficar revoltado com as mudanças, com as alterações, com aquilo que me incomoda, ficar irritado, ficar deprimido e não trabalhar internamente para a mudança. Não adianta. Não adianta nada. Então, nessa era da informação, uma outra coisa, né, o universo trouxe para a humanidade. Ninguém pode dizer que não sabia. Olha, as informações estão em todos os locais, todas e quaisquer informações. Diferente de outras épocas, onde realmente as pessoas não tinham informação. Às vezes uma pessoa nascia católica e morria católica porque não tinha nem informação do que era a possibilidade, a filosofia de um budista, de um hinduísta ou do que fosse. Não tinha nem opção. Hoje nós temos todas as opções na mesa para tudo. Então, nada mais está escondido. Inclusive os conhecimentos, né? Estamos aqui em escolas iniciáticas que foram passadas em segredo de geração a geração por muito tempo nas escolas, hoje são públicos. Hoje você encontra na internet, hoje são acessíveis. Por quê? Porque a informação está sendo divulgada para que ninguém possa dizer que no momento da transição não teve oportunidade. Todos nós estamos tendo oportunidades. Resta a nós saber se vamos aproveitar ou não. As próprias religiões, muitas estão, né, ou seja, sendo questionadas, mas a favor de uma espiritualidade maior. Porque as religiões, as pessoas quando têm informações começam a ver que, poxa, mas por que eu tenho um dogma assim, você tem outro aqui? Por que eu tenho que isso, você tem que aquilo? E começa a perceber que os dogmas são criados pelo homem, puramente pelo homem. Deus não. A essência das religiões, a conectividade divina, vale para todas. Então vai começar a cair também, vai haver a globalização religiosa, que vai terminar na espiritualidade maior. Onde as pessoas podem até ter alguns dogmas ali, que, enfim, que se sintam bem em fazer daquela forma, mas isso jamais vai separar uma pessoa de outra no seu culto religioso. Né? Jamais vai haver essa separatividade que existe hoje, que ainda existe hoje. Então, de novo, a gente tem que se perguntar, dentro de tudo isso, você está pronto para a nova fase planetária? Porque não é um presente passivo que nós vamos receber, obrigado, recebi e vou guardar. Não. É um merecimento ativo. Um merecimento daqueles que resolverem se trabalhar, se autotransformar, elevarem suas vibrações, se prepararem para isso, com conhecimentos, com estudos e também com a prática, a vida prática, com amor, com compaixão. Então, estamos prontos, estamos preparados? A humanidade como uma única raça, um único povo, a gente fala, poxa, que coisa bonita, né? Eu quero viver nesse planeta, uma única raça, uma única cultura. Mas você está pronto, vai falar você, falou eu, né? Nós estamos prontos para aceitar o próximo, para aceitar realmente outras raças, outros povos, outras tribos, outras culturas, em todos os seus aspectos, convivendo conosco na nossa vida, no nosso dia a dia? Ou a gente continua lá no fundo falando, é muito bonito o mundo junto, mas as minhas crenças são as mais verdadeiras. Eu não aceito essas outras crenças não e não quero nem estudar, porque a minha que deve prevalecer. Então qual é o pensamento que está dentro de nós, de cada um de nós? Vamos analisar com seriedade, vamos analisar com humildade. A mídia, né? A mídia no futuro, ela vai ser transformada de cima para baixo. Hoje qualquer mídia, né, principalmente televisões, rádios, são negativas. Elas trazem notícias ruins, energia baixa. Por quê? Porque é o que a nossa vibração humana baixa aqui ainda quer ouvir. A gente quer ouvir sangue, desgraça, né? A gente só quer ouvir isso. Pandemia é o que a gente quer ouvir. Conclusão, elas disseminam isso para o planeta. E quanto mais elas disseminam, mais isso reflete em nós, mais a gente vibra negativamente e mais difícil é a gente se elevar. E aí a gente vai vendo filmes, notícias, coisas que só falam de guerra, de inveja, de vingança, de discórdia, de passar perna, de drama, de terror, de medo. E a gente não vê o que deveria estar vendo para nos elevar. Programas de amor incondicional, de compaixão, de compartilhamento, de ensinamentos, de soma, de espiritualização, de crescimento. Mas quem define o que você vai ver? Você. Então, estamos preparados para começarmos a boicotar
Todas as mídias negativas, de fato, não tem por que entrar numa mídia negativa só para fazer mal a você e incentivar aquela mídia. E começar a aceitar e incentivar as mídias positivas, comprando, consumindo, entrando nos sites, entrando no WhatsApp, entrando nas notícias daqueles que vão propagar as coisas positivas, mudanças boas, sociais, políticas, econômicas, filosóficas, espirituais para a sua vida e para o planeta. Então, o que você vê, o que você assiste, o que você lê, o que você quer ver, assistir e ler? Isso tudo faz parte dessa mudança. Quando a gente fala do sistema financeiro, econômico, a gente fala, não, é isso mesmo, tem que acabar esse sistema financeiro de desigualdade, precisamos de um mundo mais igual, precisamos... É tudo muito lindo. É tudo muito lindo. Esse sistema financeiro não existe hoje, tá? Ele não é nem o comunismo nem o capitalismo. Os dois têm os seus fracassos e as suas necessidades de aperfeiçoamento. Mas nós vamos chegar num sistema lá na frente que abarque, primeiro, não deixar ninguém numa situação inferiorizada. Então tem uma igualdade realmente maior, tratando, né, igualmente, né, aqueles desiguais. Mas ao mesmo tempo esse tratar igualmente não pode ser totalmente igualmente, porque precisa ter uma desigualdade trazida pelo trabalho de cada um, pela dedicação, pela força de vontade, pela inteligência que é de cada um. Isso vai fazer uma diferença, mas é uma diferença pequena, é uma diferença que não é como hoje, onde, né, nós temos iates e aviões e domínios mundiais versus gente passando fome, parecendo osso e pele, simplesmente pelo egoísmo global. Enfim, então o sistema econômico vai mudar. Mas a pergunta que nós temos que fazer é, e nós, mudando o sistema econômico, você está preparado para um sistema econômico mais igualitário? Porque tem partes em que pode te trazer vantagens, tem parte que não, partes que você vai ter que se abrir, compartilhar. E aí? Estamos preparados para abrir nosso coração pelo mundo ou não? Política. Hoje a política ainda está nos governos locais, nos países. Percebam que isso está caindo. Cada vez mais há multinacionais, União Europeia, OTAN, ONU, etc., que vão tomando o lugar dos governos locais, com entendimento global, com uma conversa global. Então, cada vez mais o governo vai se mundializando, né? Centralizando e se tornando global. Ótimo! Se a gente puder manter um diálogo positivo para o planeta Terra, para a humanidade, dentro de governos mais globais, é excelente. Agora, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados individualmente para sermos uma parte positiva para esses governos, essas iniciativas globais? Temos ajudado ONGs, organizações a se estruturar, não digo financeiramente só não, em termos filosóficos, em termos de ideias, porque existe nesses grupos, todas as organizações hoje, ainda muita frequência baixa, muito interesse individual, muito egoísmo, muitas inclusive desviando recursos e daí vai. Mas quem desvia o recurso não é a organização, é as pessoas que a montam, é o ser humano. Saúde, quando a gente fala de saúde, olha que coisa linda que essa pandemia nos trouxe. Se a gente está falando de um mundo global, de um mundo com uma vibração maior, de mais felicidade, mais compaixão, também é um mundo com menos doenças. Por que com menos doenças? Porque você aumenta a vibração, que a gente falou no começo, aumentei a vibração, é ela que determina a materialidade ao redor. Aumentei a vibração, melhora minha tecnologia, minha capacidade, etc. Isso faz surgir, inclusive, tecnologias. O que já tem muitos países falando hoje em procurar? Não uma vacina, uma cura para um vírus específico, como o Covid, mas sim uma vacina para qualquer tipo de vírus. Isso vai ser descoberto. Uma vacina para qualquer tipo de vírus. Então, quer dizer, não haverá mais problemas com vírus no planeta Terra. Mas enquanto o ser humano ainda procura vacinas para enriquecer a companhia A, B ou C, e prefere que ela não seja global para todos os vírus, mas só para esse vírus, para que ela possa ganhar de novo no ano que vem com um novo vírus, e no outro com outro vírus, então nós continuamos vibrando baixo. Nós continuamos ali embaixo. Mas, sim, a consciência se mudou. O ser humano começou a se questionar. Peraí,
O ano que vem vai aparecer um outro Covid. A hora que a gente passou por isso, vai aparecer um outro. E aí, vamos parar o mundo de novo? Vai todo mundo se intocar em casa outra vez? E aí no outro ano, 2023, aparece outro. Vamos fazer a mesma coisa, vamos parar o mundo, quer dizer, vamos parar? Qual é a solução? Precisamos de uma vacina global, geral. Enfim, tudo isso está acontecendo na nossa cabeça. Ao mesmo tempo, tem as vibrações baixas. Muitas integrantes da indústria farmacêutica pensando, não, ótimo, que fique em casa todo ano e todo ano eu tenho que vender mais e mais vacinas. Então, existe esse conflito hoje ainda, porque estamos em transição. Ele precisa acabar, ele acaba dentro de cada um de nós. A gente vai despertando a consciência e tendo uma percepção cada vez maior de que vivemos numa matrix, num mundo de ilusão. E quando a gente vai percebendo que esse mundo, essa matéria, ela é modelável de acordo com a nossa consciência, com a nossa vontade, com a cocriação que a gente faz, que nós estamos no controle dessa jornada, então, em algum momento nós vamos começar a parar de temer as coisas da matéria, inclusive a morte. Vamos entender que a morte não existe. De uma vez por todas, nós não morremos. Isso é independente de qualquer religião. E quando nós tivermos não mais o medo da morte, muitos grupos hoje que dominam as pessoas em várias áreas da vida vão desaparecer. Porque o medo da morte faz a gente se subjugar a muitas coisas. Quando eu tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer de fome. Eu tenho medo de não ganhar um salário suficiente. Eu tenho medo de perder emprego. Eu tenho medo de discutir. Eu tenho medo de colocar minhas ideias. Eu tenho vários medos. E esses vários medos atravancam a evolução. Tira o medo da morte, esses medos desaparecem e as pessoas vão se expor, vão falar, vão exigir. Com tranquilidade. Sabendo o que é melhor para o planeta e para a humanidade, e não para grupos específicos que querem manter as pessoas vivendo no medo. Então, com isso tudo, nós vamos sim, estamos no nosso consciente coletivo pensando em controle de poluição, reconstrução do meio ambiente, novos desenvolvimentos tecnológicos, percepção de que somos todos humanos. E tudo isso é fundamental para que a gente possa migrar de um planeta que nós viemos nos últimos séculos para cá, pautado ainda no ego, no ódio, na separação, na guerra, na discórdia, no deixa para mim, para um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de compartilhamento, de amor, onde as inteligências todas vão estar voltadas para o crescimento do coletivo e não mais voltadas para o enriquecimento pessoal e individual. Estamos em transição. Esta pandemia já passou, está passando, vai passar. Não precisamos de outras se nós trabalharmos dentro de cada um de nós. Gratidão pela presença de todos vocês, um forte abraço, muita luz e até já.